Segunda carta de Paulo a Timóteo, no versículo 10 até o 17, diz assim: Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança, as perseguições, os sofrimentos. Enfrentei coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra. Quantas perseguições suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando-os e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneçam nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece a sagrada letra, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, e para a repreensão, e para a correção, e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Nós sabemos que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, e essa carta foi escrita ao seu filho na fé, chamado Timóteo, um jovem pastor da igreja em Éfeso. E essa carta foi escrita durante a prisão, a sua segunda prisão, o qual ele estava em Roma preso, e na prisão ele escreveu essa carta. E essa carta é as recomendações final, é a última carta que ele escreveu antes da sua morte. Aqui ele vai dar as suas últimas instruções ao pequeno pastor Timóteo, seu filho na fé, porque Paulo sabe que qualquer hora a sua morte é iminente. Então ele quer passar as suas últimas instruções, e mais importante para Timóteo, para que Timóteo não abandone a fé. Porque o que estava acontecendo aqui nessa igreja de Éfeso é que estava surgindo muitas heresias, muitos falsos mestres estavam aparecendo, e como eles não conseguiam interpretar as escrituras, o Antigo Testamento, ele distorcia o ensino, tentando pregar um novo ensino, desviando o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo escreveu essa carta para Timóteo para alertar acerca desses falsos mestres. E essa carta foi escrita nos anos 66 até 68 depois de Cristo. Timóteo foi pastor de várias igrejas. O apóstolo Paulo mesmo colocou ele em várias igrejas. Provavelmente a gente não sabe aonde ele encerrou o seu ministério, aonde ele morreu. Se foi nessa igreja de Éfeso que ele se encontrava, ou se foi em alguma outra, mas a gente sabe que ele ficou até então, onde a Bíblia silencia, ele estava na igreja em Éfeso. E depois dele, o apóstolo João, já velho, volta e assume o ministério na igreja de Éfeso. Provavelmente ele pode ter morrido ali mesmo, durante o seu pastoral, ali naquela igreja. Não sabemos o certo, porque a Bíblia não relata mais depois disso. Então vamos entrar na exposição do texto. Peço muita atenção de cada um de vocês. Façam de conta que essa é a sua última oportunidade de vocês ouvir a palavra de Deus. No versículo 10, ele começa dizendo assim: Você tem seguido de perto o meu ensino, a
a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Versos 11. As perseguições e o sofrimento que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, em Icônio e Listra, todas essas coisas. Quantas perseguições suportei, mas em todas essas coisas o Senhor me livrou. Amém? No versículo 10 e 11, ele vai tratar dos falsos mestres, da perseguição, mostrar como foi a vida dele para Timóteo. Ele está dando um testemunho dele para Timóteo. E chamando Timóteo a atenção, e esse chamado dele aqui é muito sério. Porque depois desse capítulo, ele vai para a sua última instrução para Timóteo, que ainda é mais sério do que essa. Mas se nós for prestar atenção, o apóstolo Paulo aqui, ele chama a atenção de Timóteo para um ensino, que é o último ensino dele. Porque ele sabia que ele ia morrer. E ele precisava que Timóteo ficasse firme naquilo que ele conheceu das Escrituras. Por isso ele vai dizer primeiro: Timóteo, você me acompanha de perto, você esteve de perto, você conheceu as Sagradas Escrituras, você foi um aluno, eu te ensinei a palavra de Deus, você esteve comigo, do meu lado, me ajudando. Então, a minha conduta esteve diante de você, você foi testemunho de como eu vivi, sofri perseguição, sofrimento. Ele vai dizer assim: mas você sabe como era a minha paciência, a minha fé, a minha perseverança, o meu amor diante de tudo isso. Irmãos, ele teve o privilégio de ter como seu instrutor um dos maiores apóstolos, apóstolo Paulo. Quem foi o apóstolo Paulo? O maior pastor, o maior plantador de igreja, o maior missionário de toda a história. Ou seja, apesar de naquele tempo nós não ter os meios de comunicação que nós temos hoje, nós não temos a facilidade com o transporte que nós temos hoje, o apóstolo Paulo andou em diversos lugares, pregando e plantando igreja. Difícil para aquele tempo. Ele fez isso aí, entendeu? E ele é o instrutor deste jovem, é um jovem ainda, não é um velho. Timóteo é um jovem. E Timóteo teve um privilégio muito grande, diferente de muitos, porque Timóteo nasceu num berço evangélico. Ninguém aqui nasceu num berço evangélico, né? Todos nós provemos das coisas do mundo, todos nós já participamos das coisas do mundo e já temos prazer nas coisas do mundo. Isso se torna mais difícil, você se render a um ensino das Escrituras quando você conhece o mundo lá fora, você já tem experimentado do mundo. O mundo já faz parte da sua vida, da sua rotina. É mais difícil para nós se concentrar no ensino das Escrituras, mas para Timóteo era mais fácil, porque ele não viveu no mundo fazendo as coisas do mundo, porque ele foi criado dentro da igreja. Ele foi criado, nós vamos ver aqui que mais na frente Paulo vai citar a avó e a mãe dele, que instruíram ele desde criança. O pai dele também, o pai dele provavelmente foi morto. Então ele vai falar para Timóteo do seu amor, da sua perseverança, da sua paciência e do seu sofrimento, das perseguições que ele passou. Irmãos, isso daqui deixa bem claro, irmão, que a vida de um cristão não é um mar de rosa. Entendeu? Eu não tenho nenhuma dificuldade de chegar diante de um descrente e dizer: olha, se você, no dia que você for chamado por Jesus Cristo, irmão, não pense que a sua vida vai ser sombra e água fria. Deus não chama você para viver numa cadeira de balanço. Deus está chamando você para um trabalho, para uma obra, para uma missão. E essa missão, irmão, é certo que nós enfrentaremos oposição nela, porque é para isso que vem os falsos mestres, para opor-se contra a igreja de Cristo. O apóstolo Paulo sofreu muito nas mãos dos falsos mestres.
Essa perseguição aqui era perseguição religiosa. Apóstolo Paulo sofreu calúnia, entendeu? Foi apedrejado. Tudo por conta do nome de Jesus, e não desistiu do Evangelho. Ele está no final da sua vida, lá na frente ele vai dar um testemunho, dizendo que ele cumpriu o seu ministério, guardou a sua fé. E ele está vendo que ele está prestes a morrer, então ele quer passar para Timóteo aquilo que ele sabe, para que Timóteo possa permanecer firme, porque não é fácil, irmão, a gente permanecer, se nós não focarmos na Escritura Sagrada, com a tendência que nós estamos vendo no nosso mundo hoje, que é muito mais do que naquele tempo, as heresias que tem hoje e que surge hoje, as falsas religiões, irmãos, se nós for ver por dia, todo dia 5 novas religiões são plantadas no mundo. Agora imagina aí quantos milhões, milhares de religião tem no mundo, sendo que só uma leva à salvação, que é Cristo, só o cristianismo. E nós temos outras milhões de religiões, e todo dia são novas religiões, são criadas pela mente do homem. O homem cria essas novas religiões. Ele cria um Deus do jeito dele, com o gosto deles, e cria uma religião para seguir esses deuses. Porque eles rejeitam o nosso Deus, porque o nosso Deus tem regra, e as regras dele precisam ser cumpridas. Tem lei, e as leis precisam ser cumpridas. Entendeu? Deus diz não matar, não furtar, não adulterar, não terás outro Deus além de mim, honrar teu pai e tua mãe. As pessoas não querem ser privadas dessas coisas, então elas procuram outro Deus, que um Deus morto, que não vai chamar elas a atenção, que não vai corrigir. Por que as pessoas deixam de adorar a Deus verdadeiro para adorar um boneco feito pela mão do homem? Porque sabe que aquele Deus não fala, não pode corrigir. Entendeu? Aquele Deus é um Deus morto. O nosso Deus é vivo, irmão, ele vive para sempre. Aí ele continua dizendo assim para Timóteo. Verso 12, ele vai dizer assim: de fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ou seja, é uma certeza, irmão, que nós temos e nós passamos. Eu tenho essa preocupação de passar logo isso desde o início, irmão. Não esconder, porque tem muitas pessoas arrastando multidões de gente com falsas promessas na igreja, dizendo assim: vem para a igreja que a tua vida vai ficar boa. As pessoas vão iludidas com uma vida boa, proposta de vida boa. E quando chega lá, não é o que elas pensam. Então elas se frustram e voltam para o mundo cada vez pior, com o coração mais duro ainda. E agora não rejeitando somente o falso mestre que chamou ela, rejeitando até os verdadeiros, porque ela não sabe discernir entre o falso e o verdadeiro. Eles endurecem o coração das pessoas com falsas promessas que eles não têm poder para cumprir, e Deus não está à disposição deles para cumprir. Deus não vai cumprir nenhuma promessa do homem, Deus vai cumprir a promessa dele. O que tem na Escritura, ele vai cumprir. O que está fora da Escritura depende da sua boa vontade. Se ele quiser fazer, ele faz. Se ele não quiser, continua sendo Deus. Todo aquele, irmão, Jesus mesmo ensinou em João, ele vai dizer assim: nenhum servo é maior do que seu Senhor. Se perseguiram a mim, perseguirão vocês também, por causa do meu nome. O próprio Jesus, em João 15, 18 a 20, vai instruir isso para os discípulos. Se eu fui perseguido, eles também perseguirão vocês. Vocês não são do mundo. Se vocês fossem, eles amavam vocês. Mas porque vocês não são do mundo, eles odeiam. É isso, irmão. O mundo nos odeia. Odeia a igreja de Cristo. Parece loucura, mas é um fato. O mundo odeia a igreja de Cristo. Por quê? Porque odeia a Cristo. O sistema, quando eu falo do mundo, eu estou falando um sistema. O sistema opera contra a igreja de Cristo. Entendeu? E as pessoas que são do sistema, são operadas pelo sistema, também se opõem à igreja de Cristo. Ele continua dizendo no 13:
Contudo, os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O que ele está dizendo aqui, irmão? Esses falsos mestres que enganam as pessoas, que são impostores, não são verdadeiros, não tem a palavra fiel da Escritura na mente dele, mas eles criam uma palavra para si mesmo, a fim de desviar a pessoa. Eles são impostores, são os falsos mestres. Eles irão de mal a pior. A tendência do falso mestre, irmão, é se afundar cada vez mais. Cada dia que passa, a condenação dele paira sobre ele. Na Apocalipse vai dizer que o falso profeta já está condenado, já está lançado no inferno antecipadamente. Só falta se cumprir os dias dele aqui na terra. Então, todos esses falsos mestres, falsos profetas, que são a mesma coisa, irão para o inferno. A sentença deles é garantida, irmão. Então ele vai dizer no versículo 14: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, primeiro ele vai chamar a atenção de Timóteo, vai dizer que Timóteo conhece as Escrituras e sabe de quem ele aprendeu. Paulo está fazendo menção aqui a 3 pessoas no caso. Primeiro, a avó dele, que era crente, e veio ensinando a filha e depois ensinando ele. E também o pai dele, provavelmente, tem ensinado ele antes da sua morte. Porque o judeu, ele tinha uma regra com eles, de que uma criança, quando completar 5 anos de idade, ela era instruída na lei. Ela tinha que ser instruída na lei. Todo pai tinha que instruir a criança na lei a partir dos 5 anos de idade. Eles cresciam conhecendo a lei. Timóteo provavelmente conheceu a palavra de Deus. A palavra de Deus aqui é o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda estava sendo escrito e ainda não estava sendo transformado em livro para que outras pessoas lissem, mas eles ainda estavam sendo escritos ainda nesse período. Então ele ainda não tinha o Novo Testamento como sendo escritura, porque até Paulo também, agora que ele está escrevendo para Timóteo. Então, irmão, devemos entender uma coisa, que nós devemos preservar aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Timóteo tinha aprendido, e Paulo faz uma não sei se a palavra certa é ilusão, não sei como é que chama, a palavra fugiu da minha mente, mas ele fala da avó, faz menção à avó e à mãe dele, de Timóteo, que instruiu ele na lei. E também faz menção ao próprio apóstolo Paulo, que também pegou ele e terminou de preparar ele, para que Timóteo estivesse bem preparado. Inclusive ele está dando as últimas instruções para Timóteo. Então, ele aprendeu, ele conheceu, e esse ensinamento, essa palavra que ele aprendeu, que é o Antigo Testamento, ela é própria para produzir no homem sabedoria. E essa sabedoria é uma sabedoria para a salvação. É um conhecimento que você não vai aprender lendo um livro de história, que você não vai aprender lendo um livro de ciência, ou uma revista por aí. Você só vai aprender, só vai ter esse conhecimento para a tua salvação, a sabedoria apta para a salvação, através da palavra de Deus. Só ela pode te instruir no caminho da salvação, irmão. Outro livro qualquer não vai te conduzir à salvação. É o que ele vai dizer aqui. Ele vai dizer assim: as sagradas letras, as quais são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé.
Por quê? Porque a Escritura, irmão, o Velho Testamento, já indicava um Salvador. O Velho Testamento apontava para o Salvador. Era a expressão exata do plano de Deus para a redenção de todos nós. Quando lá no jardim, quando o homem peca e Deus mata o primeiro cordeiro para preparar vestes para aquele primeiro casal, ali foi um sacrifício de um cordeiro. Ali já apontava para o Messias que viria. Depois veio o sacrifício anual, fazer a aspersão, aquele ritual de aspersão pelos pecados, apontando para Cristo que viria e morreria numa cruz, e seu sangue seria derramado sobre os nossos pecados. Todo o Velho Testamento é uma sombra de Cristo. Todos aqueles atos simbólicos simbolizavam Cristo que viria, irmão, para que hoje nós tivéssemos a Escritura pronta e o nosso Salvador e a oportunidade de salvação. Timóteo, só pelas a antiga Escritura, ele já estava apto, com a sabedoria necessária para a sua salvação, irmão. Porque ele conhecia o Messias, a promessa do Messias. E se cumpriu há 2000 anos atrás a promessa do Messias, o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Quem vai ilustrar muito bem a vida de Jesus como a do Messias é Isaías 53. Isaías vai relatar com os mínimos detalhes tudo que vai acontecer com Jesus Cristo, que é a promessa do que aconteceria com o Messias. Se você for ler Isaías 53, você vai pensar que ali é o Novo Testamento. Não é o Novo Testamento depois do que aconteceu com Jesus. Ali é o Velho. Mas é porque Deus revelou para Isaías exatamente o que ia acontecer com Jesus Cristo. E ele continua o texto. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, a Escritura ela é inspirada por Deus. Paulo está pregando naquele período ali, mas a Escritura, o Novo Testamento já testemunhava acerca dos ensinamentos de Paulo. Pedro ensinou isso. Pedro vai ensinar a respeito da inspiração de Deus para a Escritura, que está em 2 Pedro 1, capítulo, versículo 20, 21, vou lá digerir. 2 Pedro, Segunda Pedro, capítulo 1, 20, 21 diz assim: antes de mais nada saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelido ou inspirado pelo Espírito Santo. Ou seja, a Escritura foi escrita pela mão do homem, mas inspirada por Deus. Ela é divinamente inspirada, irmão. Não é tirada da mente, da intelectualidade do homem, mas ela foi inspirada por Deus. Foi Deus soprando através do homem a palavra dele. E é escrito usando o dedo do homem para escrever a Escritura. É por isso que nós cremos que na Bíblia não há contradição, porque nós cremos que ela é verdadeira. Se ela houver alguma contradição, ela deixa de ser verdadeira. Mas se nós cremos que a palavra de Deus é verdadeira, ela não há contradição. E ela é apta para quê? Além de ser divinamente inspirada, ela é útil para o ensino, para ensinar o homem o caminho que ele deve seguir, para repreender, te tirar do caminho errado, para corrigir, te colocar no caminho certo, para instruir na justiça, para que você viva de forma justa, servindo ao Deus justo. E ela é apta e plenamente para que o homem de Deus, não o ímpio, mas o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para
toda boa obra. A Escritura, irmão, ela vai nos conduzindo, nos preparando. Se nós seguirmos tudo que ela manda seguir, irmão, ela vai nos conduzir a uma vida reta, a uma vida justa no caminho do Senhor, no temor do Senhor. Uma vez que nós obedecemos a Escritura, ela é um manual de vida para nós cristãos. Ela tira você do lixo, do imundício. Ela tira você da sarjeta e te limpa, te purifica e te coloca no caminho certo e te instrui o caminho que você deve seguir. A palavra de Deus faz isso. É por isso que nós, às vezes, temos uma dificuldade de compreender por que um mendigo, um viciado, um usuário de droga, um traficante, um estuprador, um assassino, pode deixar aquela prática e viver uma vida reta e ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, uma criança de Deus. Depois de tudo isso, irmão, a maioria dos cristãos tem um testemunho terrível. A maioria dos cristãos hoje, principalmente os pastores, se você for pesquisar, eles têm um testemunho terrível. Por quê? Porque Deus tira do lixo as pessoas e coloca em um lugar honrado, para que a sociedade reconheça que Deus é soberano, que Deus é poderoso, que Deus pode todas as coisas. É Deus recebendo glória, irmão. Se Ele usasse somente o prefeito, os vereadores, os professores, você ia dizer, mas também eles são assim, eles são inteligentes, eles são poderosos, tem razão. Deus usa aqueles que o mundo rejeita como um cidadão, aquele que o mundo olha e despreza. É esse que Deus levanta, que Deus trabalha nos fracos para confundir a mente dos fortes, para que as pessoas olhem para cima e dêem glória a Deus pelaquela alma que antes era um cadáver se mexendo, agora é o homem de Deus pregando o Evangelho. Entendeu? É isso que a palavra de Deus faz, irmão. Ela é poderosa e nós não devemos se afastar nunca dela. No tempo de Timóteo aqui, nessa igreja de Éfeso, estava amontoando de falsos mestres, com outro ensino. E a preocupação de Paulo é: Timóteo, permaneça naquilo que você aprendeu, Timóteo, da sua avó, da sua mãe, de mim, porque tempos piores virão. E eu digo a vocês que tempos piores virão, irmão. Se hoje está ruim, amanhã será pior, no sentido espiritual, irmão, porque a tendência dos falsos mestres é se amontoar cada vez mais. A palavra de Deus vai dizer que onde tiver um cadáver, ele vai se encher de abutres. Os falsos mestres vão se levantar de monte, atacando os cristãos, tentando devorar os cristãos vivos, irmão, como se fosse uma carniça no meio dos abutres. É isso que eles querem fazer. São servos do diabo e vieram para tentar destruir a fé das pessoas. E se a pessoa não estudar a Escritura, não ficar focada nos ensinos da palavra de Deus, irmão, ela vai ser confundida com os outros ensinos. Porque os falsos mestres, irmão, como o seu mestre o diabo, não brincam. Eles usam de tudo. Faz festa, faz brincadeira, evento mundano, confundindo a igreja, achando que aí, dizendo para a igreja que ela pode, ela é livre. E os cristãos inocentes, que não têm sabedoria, que não buscam o conhecimento da Escritura, eles deixam ser levados pela lábia desses falsos mestres, irmão. E vão, participam de carnaval, participam de todos os tipos de brincadeira do mundo, como se os crentes pudessem fazer isso, irmão. O cristão é a luz. E que pacto tem a luz com treva, irmão? Se você é luz, você não pode se unir com as trevas. Você já viu luz se unir com treva? Aonde tem treva e você acende uma luz, a treva some, irmão. Se você for confundido com treva, você é treva. Você não nasceu de novo. Você continua ímpio e sendo enganado, achando que é luz, achando que passou pelo novo nascimento. Tem muitos dentro da igreja, irmão, achando que é salvo e não é, porque não passou pelo novo nascimento. Se você passou pelo novo nascimento, essa mensagem não é difícil de você compreender, porque o Espírito Santo capacita a compreender ela. Agora, se você acha que é impossível você compreender, irmão,
Analisa a sua fé. Será que você realmente está na fé verdadeira? Ou está sendo enganado pelos falsos mestres? Tome cuidado, irmão. Eles estão se levantando. E vão se levantar ainda mais. E a intenção dele é levar vocês para o inferno. Porque eles já estão no inferno. Esperando somente o tempo se cumprir. E eles querem levar vocês também. Por isso eles estão se levantando. E como o apóstolo Paulo disse para Timóteo, que ele tem que ficar firme na palavra de Deus. Porque senão ele pode se afastar das escrituras. Por isso devemos estudar a palavra de Deus. Que Deus nos ajude. Nós estamos em tempo difícil, mas piores virão ainda. Que Deus nos ajude para que a gente possa permanecer. Amém? Vamos ficar de pé?